Oi, Chuchu! Hoje eu voltei com mais um vídeo e hoje a gente vai fazer uma receita super fácil, prática e rápida, como tudo aqui nesse canal. Sem glúten, sem lactose, que é um pastel na airfryer saudável que a massa só leva 2 ingredientes. Vem comigo, filma aqui. E para fazer essa receita a gente vai precisar primeiro, para fazer a massa, somente de 2 ingredientes, que é farinha de aveia sem glúten, a gente vai usar meia xícara, e 100 ml de água. Vamos misturar isso tudo num processador, no liquidificador e bater muito bem. Lembra que para farinha de aveia sem glúten ela não pode ter contaminação selada, então presta bem atenção no rótulo quando for comprar. No processador ou no liquidificador você vai bater essa massa muito bem até que ela fique assim, uma massa bem líquida. Depois você vai levar ela para assar. E para assar eu usei uma frigideira antiaderente de 14 centímetros, tá? Mesmo ela sendo antiaderente eu gosto de passar alguma gordura, então eu usei um fiozinho de azeite e espalhei ela por toda a frigideira. E depois coloquei a massa na frigideira e levei para assar em fogo muito baixo. Quando for levar para o fogo, presta bem atenção, porque quanto mais baixo o fogo tiver, melhor. Quando colocar no fogo baixo, lembra que tem que ser basicamente aquela parte de quando você liga o fogo, que ele fica bem baixinho. Aí, ó, eu já tinha baixado no mínimo para vocês verem que ele ainda estava alto. Então eu vou consertar ele e vou colocar para aquela parte de quando você liga realmente, dá aquele impulso e ele fica bem baixinho. E quando você vai desligar, parece que ele não tem mais chama, mas ainda tá ligado. Então você deixa assar dos dois lados e vai reservando. Enquanto isso, a gente vai fazer o recheio. Enquanto a massa assa do outro lado, eu separei um ovo para pincelar por cima do pastel e bati ele muito bem para que ele fique bem homogêneo. Depois eu separei também um pouquinho de mix de sementes, que você também pode usar gergelim se você quiser, mas eu não tava com gergelim aqui em casa. E depois, como a massa já tinha assado, eu retirei ela do fogo e reservei em um prato. E repeti o processo com o restante da massa. Essa massa ela vai render 3 pastéis, tá? 3 massinhas de pastel. E pro recheio eu vou usar aqui queijo coalho zero lactose, que é opcional, você pode usar frango, pode usar qualquer outro recheio que você tem. Nessa ocasião eu usei queijo, porque eu queria comer queijo somente por isso, tá? E porque eu acho o pastel de queijo muito saboroso e eu sinto falta de comer pastel de queijo na maioria das vezes. Primeiro porque tem lactose e depois porque tem glúten. Não tem uma quantidade exata de queijo, então vai do seu gosto. Quanto mais você quiser colocar, pode colocar. Só toma cuidado para colocar tudinho dentro da massa, tá? Então eu separei o restante da massa e depois a gente vai montar o pastel. Então eu coloquei todos os ingredientes na mesa e tô mostrando aqui para vocês, né, a massa, o queijo, o ovo e as sementes, o mix de sementes.
E coloquei também um pouquinho de água, que é para ajudar a gente a fechar esse pastel. E agora a gente vai montar. Primeiro você pega a massa, recheia ela com a quantidade de queijo que você preferir. E depois você vai pegar essa massa, colocar na mão para ficar um pouquinho mais fácil. Ó, eu tentei fechar ela sem a água e ela não gruda. Daí eu tentei fechar só para vocês verem, mas eu já tinha uma noção de que ela não ia grudar. Coloca um pouquinho de água com a ajuda de uma colher na bordinha da massa e depois você fecha ela com a mão mesmo e ó, ela já gruda. E depois você vai terminar de fechar ela com o auxílio de um garfo. Se você tiver aquela forminha que fecha junto com o pastel, né, que dá o formato do pastel, já fica mais fácil para você fazer também, que também dá super certo. Eu até tenho a forminha, mas a frigideira que eu usei era muito pequenininha. Então, não dava para colocar essa massa nem na menorzinha, né? Na forminha de fechar o pastel. Então, eu peguei o ovo e coloquei por cima do pastel. E depois eu coloquei um pouquinho do mix de semente. Repeti esse processo com todas as outras massas e depois levei para assar. De assar ele na airfryer, mas se você não tiver no forno também dá certo. Só vigia o tempo, porque pode ser diferente de acordo com a potência do seu forno. Eu coloquei para assar a 200 graus Celsius por 20 minutos na airfryer e ele vai ficar maravilhoso. Fica parecendo também uma massa folheada, que inclusive tem outra receita para trazer aqui para vocês com essa mesma massa, só que numa textura melhor e diferente do pastel. E é isso, fica prontinho. E é isso, chuchu, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo alguma receita que você quer. Um beijão, fica com Deus e até o próximo vídeo.